Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Edição essa pra lá de especial, porque neste dia 23 de outubro de 2020 é celebrado o aniversário do maior jogador de futebol de todos os tempos, o atleta do século, o gênio Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, celebrando 80 anos. Pelé, que marcou mais de 1.200 gols, 1.282 para ser mais preciso, e encantou a todos que amam esse esporte maravilhoso que é o futebol. Nessa edição, iremos bater um papo com os nossos comentaristas, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Inicialmente, eu quero saber do meu amigo Jorge Moraes qual é a imagem que vem na sua mente quando se fala o nome de Pelé. Olá, Júnior, forte abraço para você e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. A imagem que mais me chamou a atenção, a imagem que mais me traz recordação do Pelé, esse atleta aí do mundo, é a Copa de 1970. A Copa onde Pelé fez coisas assim imagináveis. O Pelé conseguiu fazer gols, o Pelé fez lances extraordinários e com um detalhe, cada vez que eu assisto esses lances, esses momentos do Pelé na Copa de 1970, eu chego à conclusão que ele é realmente um atleta diferenciado em relação aos demais. Então, a Copa do Mundo de 1970 é que me faz lembrar e recordar muito das atuações do Pelé. Naquela Copa, ele foi impecável e o Brasil ganhou o título de campeão mundial. Até hoje, Pelé é o maior artilheiro da seleção brasileira, ou seja, o jogador que marcou mais gols com a camisa da seleção, assinalando 77 gols vestindo a amarelinha. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. E para você, qual é a imagem que vem na sua mente, a primeira imagem quando se fala em Pelé? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Minha primeiríssima imagem de Pelé foi aos 15 anos, no tempo do futebol ao vivo só pelo rádio, construída de ouvido. Uma semana depois, tal qual imaginei, publicada na revista O Cruzeiro. 19 de junho de 1958, quartas de final da Copa do Mundo. Edson Leite, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, descreve o lençol do garoto Pelé no zagueirão, quase 2 metros de altura, do país de Gales, no centro da grande área adversária, e seu arremate rasteiro com pé direito no canto direito do goleiro galês Jack Kelsey, garantindo nossa seleção na semifinal. Essa, entre outras espetaculares, a primeira e marcante imagem de Pelé arquivada aqui na memória, colado no rádio em minha cidade de Penedo, com Edson Leite a narrar direto da escandinava Malmö, na ainda precária conexão por cabo submarino. Placar na Suécia, 1-0, Pelé, o Brasil vence! Eu vou dar uma opinião também com relação à imagem que me vem à cabeça assim que se fala em Pelé. Quando se fala em Pelé, é justamente o Mundial de 1958, a Copa do Mundo daquele ano, na Suécia, na final contra a Suécia, que o Pelé faz aquele gol, dá um balão no zagueiro, enfim, faz uma obra de arte, despontando para o mundo com apenas 17 anos. Mas, Jorge Moraes, para você, tem um gol específico do Pelé, um jogo assim que mais marcante? Ô Júnior, como eu me lembro muito da Copa de 1970, o que mais me chamou a atenção com relação a um gol do Pelé foi um gol que eu vi na inauguração do estádio que tem o nome dele, aqui em Maceió, no Nordeste do Brasil, Estádio Rei Pelé. Esse estádio, inclusive, agora, neste domingo, dia 25 de outubro,
está completando 50 anos. Então, há 50 anos, eu tinha 16, 17 anos, o Pelé jogou aqui em Maceió, com a seleção alagoana, ele defendendo o Santos. E esse jogo o Santos ganhou de goleada. E o Pelé fez um gol. O Pelé participou de todos os outros momentos do time do Santos na inauguração do estádio Rei Pelé. Então esse gol marcado por ele, pelo Edson Arantes do Nascimento, me chamou muita atenção. Primeiro porque eu estava no estádio, eu assisti o jogo, eu vi o Pelé jogando. Era um dia festivo, um dia de inauguração. Então é por isso que esse gol marcado pelo Santos contra a seleção alagoana aqui em Maceió, na inauguração do estádio Rei Pelé, no dia 25 de outubro de 1970, logo depois da Copa do Mundo, aí sim eu guardo na memória esse gol marcado pelo Pelé aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé, pelo time do Santos. Desses 1.282 gols, é muito gol, né? Que o Pelé marcou em sua carreira, o ano de 58, ali no começo da sua carreira, foi o ano que ele teve o melhor desempenho, marcando 75 gols. Era só o começo ali dessa quantidade imensa de gols que o Pelé marcou em sua carreira. Mas Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, e para você, qual o jogo marcante, um gol marcante do Pelé, aquele que você mais admira? O jogo mais marcante de Pelé para mim, aquele em que trabalhei pela Rádio Sampaio de Palmeira dos Índios em rede com a ZY4 Difusora de Alagoas. 15 de junho de 1965, amistoso do Santos em Maceió, no estádio Severiano Gomes Filho, bairro da Pajuçara, diante do Clube de Regatas Brasil, que disputa agora a Série B do Brasileirão. Jogo narrado por Sabino Romariz, que me incluiu na equipe de repórteres de campo, especificamente por trás das metas, como antigamente ocorria Brasil afora. Segundo descreve o fundador do Museu do Futebol de Alagoas, o renomado pesquisador e radialista Lautenei Perdigão, o acanhado estádio, por óbvio, superlotado. Primeiro tempo, 0-0. O Santos de Gilmar, Mauro, Zito, Coutinho, Pelé, Pepe e companhia a tocar a bola para fugir da rispidez dos zagueiros do CRB. No intervalo, face ao inesperado placar sem gols, para decepção da inusitada plateia, o lateral regatiano Aguiar cometeu a suprema temeridade de, pelo microfone da difusora, debochar da ineficiência de Pelé, acreditando o fato à cerrada marcação dos locais. Coincidentemente, a poucos minutos da segunda etapa, o ponteiro canhoto Abel, que entrara em lugar de Pepe, cruzou rasteiro e ele, Pelé, 25 anos, em desconcertante ultravelocidade, driblou dois adversários na área penal e fuzilou para as redes do perplexo goleiro Dirceu Arruda. Final da ópera, Santos em ritmo de treino, 6, meia dúzia, CRB, 0. E apesar de não ter acompanhado a carreira do Pelé, por ser mais novo, né, claro que pude assistir, como todos, como muita gente mais nova, jogos do Pelé, reprises em programas de TV, enfim, hoje em dia nas redes sociais já há muito tempo, um material vasto, mas eu estive presente numa partida beneficente envolvendo as equipes do Flamengo e do Atlético Mineiro em 79, 6 de abril de 79, no Maracanã, lotado com 140 mil pessoas presentes, 139.900 alguma coisa, enfim, uma festa, e para mim é o jogo que ficou marcado. O Atlético saiu na frente, até hoje me lembro, 1-0, o Flamengo empatou de pênalti, o Pelé foi até chamado, o Zico até pediu para ele cobrar, mas ele se recusou, enfim, o Flamengo virou e foi um jogo fantástico, 5-1, o Flamengo estava montando, o Flamengo estava começando a montar aquela equipe fantástica, com Zico, Tita, Dílio, Andrade, Júnior e tantos outros, né, que depois ganhou praticamente tudo também que disputou, inclusive o Mundial de Clubes. Mas o Pelé estava presente, jogou bem,
já com 39 anos, mas fisicamente muito bem, tinha encerrado a carreira apenas um ano e meio antes, trocou muitos passes com o Zico, com o Tita, e foi ovacionado pela torcida presente no Maracanã. Um jogo, realmente, para mim, é um jogo que eu tenho do Pelé e foi fantástico. Mas o Pelé, fazendo 80 anos, qual o legado, meu caro Jorge Moraes, que ele deixa para o futebol? Finalmente, Júnior, qual o legado que o Pelé, o cidadão Edson Arantes do Nascimento, deixou para todos nós? Como jogador, não precisa nem a gente ficar aqui relacionando o que ele fez. Para mim, o melhor do mundo em todos os tempos. Essa história de Pelé, Maradona, isso não existe. O Pelé está anos-luz na frente do Maradona. Agora, o Pelé não só foi esse cidadão extraordinário como jogador, atuando pela seleção brasileira, pelo Santos, enfim, pelo mundo afora, nos Estados Unidos, onde ele encerrou a sua carreira. Além desse extraordinário jogador, ele deixou um legado como empresário. Ele era um homem que era muito ligado ao futebol, ligado às ações desenvolvidas dentro do futebol através ou por meio da sua empresa. Ele que foi comentarista de televisão, comentarista da Rede Globo de televisão, ele que participou de muitos programas de televisão, não programas relacionados só ao futebol, mas a todos os assuntos. Portanto, o legado profissional que ele deixou dentro de campo e o legado profissional que ele deixou fora de campo como cidadão, para mim, fez história e serviu de exemplo para todos nós que ficamos aqui à distância torcendo por esse menino chamado Pelé e depois pelo cidadão Edson Arantes do Nascimento. Grande homenagem que o programa presta a ele nos seus 80 anos. Júnior. Em 75, o Pelé se transferiu para o New York Cosmos, equipe americana, onde atuou de 75 até 77. 2 anos e colaborando muito para o crescimento desse esporte naquele país. Pelé colocou o futebol no mapa americano e sendo a semente sendo plantada para, anos mais tarde, o futebol alcançar o nível que se encontra hoje nos Estados Unidos. Ele teve companhia no New York Cosmos de outros grandes astros, como Carlos Alberto Torres, seu companheiro na conquista do Mundial de 70, do holandês Neeskens e também do alemão Franz Beckenbauer, entre outros jogadores também de peso. Antônio Manuel Góes, qual o legado que o Pelé deixou para o mundo do futebol? O legado de Pelé? A incoercível capacidade, para além da singularíssima técnica individual, de jogar para o time, priorizando o interesse coletivo, sem arreganhos de superastro, que sempre foi, no Santos da seleção brasileira e no Cosmos de Nova York, onde encerrou sua fulgurante carreira, eleito ao fim e ao cabo o atleta do século XX entre todas as modalidades desportivas do planeta. Parabéns, Pelé, nestes seus 80 anos, e obrigado pelas incontáveis alegrias que nos proporcionou no Brasil e mundo afora. Em meio a 1.282 gols em sua carreira, vamos mostrar aqui três gols bonitos também do Pelé, nessa sua mais do que brilhante carreira, o rei do futebol, o Rei Pelé. Aí então,
3 gols do Pelé, 3 gols na carreira desse atleta de fato genial, o maior do mundo, o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento Pelé, celebrando nesse dia 23, 80 anos. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima. Yeah.